E aí galera do Vinil, estamos de volta com o 89º programa Eu Prefiro Vinil, aqui no canal Eu Prefiro o Vinil do YouTube, galera. E hoje eu tenho um presente para vocês, um presente de final de ano. Tenho o prazer de trazer para vocês o que é, na minha opinião, o maior LP de rock de todos os tempos, que é o clássico London Calling do The Clash, em uma edição especial inglesa com vinil vermelho, galera. Sim, o vinil é vermelho. Maravilhoso London Calling do The Clash. Vinil vermelho que eu vou mostrar mais pra frente do programa pra vocês, galera. Mais pra frente. Bom, galera, hoje o programa vai ser um pouco diferente. Por quê? Quem quiser saber toda a história do The Clash, eu vou pedir que acesse aí o programa número 34 no canal Eu Prefiro o Vinil do YouTube, que lá eu conto toda a história do The Clash e falo também sobre esse clássico álbum do The Clash, que é o Combat Rock, galera. Então, você quer se aperfeiçoar na história do The Clash, entrar mais fundo na história do The Clash, assista o programa número 34 no canal Eu Prefiro o Vinil aí, que eu conto toda a história do Clash, galera. Porque hoje eu vou focar no London Calling, galera. Vou focar no London Calling do The Clash. Vamos lá, galera, vamos para a clássica história do London Calling do The Clash, que hoje tem bastante informação para vocês. O London Calling não foi apenas uma tentativa consciente do Clash de conquistar a América, mas também ele pode ser visto como uma resposta musical e política bem madura a uma cultura pop britânica que foi meio transformada na época por bandas como o The Specials e o Dexys Midnight Runners, galera. O produtor Guy Stevens, ele tinha sido na época, nos anos 60, uma parte crucial da explosão do blues, dirigindo a Sur Records, que tinha bandas no seu cast como o Procol Harum e o Traffic, galera, e o Traffic. O Stevens, ele também foi a mente pensante por trás do Motorhead, galera, a banda favorita do guitarrista Mick Jones. E ele havia gravado algumas demos com o The Clash já, né? O Guy Stevens, ele dizia que haviam dois Phil Spectors no mundo. O Phil Spector e ele, né, galera? O cara se achava demais, o cara era espetacular. O Joe Strummer e companhia arrastaram o cara para produzir o disco do Clash e entraram no estúdio. Por que o London Calling é um LP diferente para todo mundo? Porque nesse LP, os caras do Clash eles tiveram uma liberdade total de criação. O baterista Topper Headle, ele poderia tocar qualquer coisa, o Paul Simon não precisava mais das notas presas no braço do violão, da guitarra. O Joe Strummer e o Mick Jones estavam no auge das suas composições, galera. Eles estavam no auge. E o céu era o limite para os caras, né? O Clash, ele gravou esse álbum depois de retornar à Inglaterra, depois de uma curta turnê nos Estados Unidos. A banda ficou meio que intrigada com a música americana, assim como sua mitologia rock and roll. Tanto que a capa do álbum foi uma homenagem ao primeiro álbum do Elvis Presley, né, de 1956, eu acho. Misturado com uma foto do baixista Paul Simon batendo com seu baixo Fender Precision no palco. A gravação foi registrada no Essex Studios, localizado em uma antiga igreja no distrito de Highbury, no norte de Londres. Muitas gravações já haviam saído desse estúdio, inclusive singles e álbuns dos Sex Pistols, The Pretenders e Tom Robinson Band. O engenheiro-chefe e gerente do estúdio, Bill Price, desenvolveu uma série de técnicas de gravação exclusivas adequadas ao ambiente da antiga igreja. A banda punk The Damned estava gravando overdubs para o álbum Machine Gun e Cat no estúdio. E como os caras do The Clash eram velhos companheiros deles, tocaram no disco o Strummers e o Mick Jones em backing vocals para a música título do álbum. E as linhas gritadas nessa música, na verdade, são do Strummer e do Jones, sem crédito nenhum no álbum, galera. Curiosamente, a banda, inicialmente, escreveu a maior parte do álbum London Calling nos estúdios de ensaio Vanilla, perto do Vauxhall Bridge em Londres. Road Johnny Green explicou que
esse estúdio tinha vantagem de não parecer um estúdio. E na frente tinha uma garagem que os caras escreveram uma placa, não estamos aqui. E eles não foram incomodados para o desenvolvimento do disco, galera. As letras foram escritas no apartamento da avó do Mick Jones e foram 3 meses de ensaio. Teve uma grande vibração no estúdio, já tendo gravado algumas demos com o soundman do The Who, Bobby Pryden. O Strummer teve a ideia maluca de gravar o álbum inteiro lá e evitar o tempo caro dos estúdios. A CBS, é claro, aceitou, e então o Essex foi escolhido porque tinha uma intimidade similar à Vanilla. As demos originais do Vanilla foram disponibilizadas na edição de 25 anos do London Calling. Bom, galera, o London Calling é um álbum duplo, mas na verdade não deveria ser um álbum duplo. A banda estava furiosa porque a CBS havia avaliado o LP anterior do The Clash, um EP chamado The Cost of Living, em uma Libre 49. E assim, no interesse dos fãs, eles insistiram que o London Calling fosse um LP duplo. A CBS recuou, então a banda usou uma tática diferente. Que tal um single grátis em um LP de um disco? A CBS, claro, concordou, mas notou que esse disco único, gratuito, tocaria em 33 rotações e conteria 8 músicas, portanto, tornando-se um álbum duplo. Em seguida, tornou-se 9, porque Train Vem foi adicionado ao final do álbum. Train Vem chegou tão tarde que não está no tracklist da capa do álbum, galera. Não está no tracklist da capa do álbum. E a única evidência da existência de Train Vem é um selo no groove de Run Out e sua presença no final do lado 4, né, galera? Então, no fim das contas, London Calling era um EP duplo de 19 músicas pelo preço de um single. Mas vamos ao faixa a faixa do LP, galera, que eu tenho aqui em mãos. Como eu falei pra vocês, é uma edição inglesa com um vinil vermelho que é simplesmente maravilhoso, galera. Simplesmente maravilhoso. Aqui, ó, nós temos um saquinho, né? Já pra vocês verem aqui. O lado 1, né? O lado 1. O lado 2. O lado 3. E o lado 4, galera. Simplesmente maravilhoso e funciona, galera. Como o meu irmão disse, parece aqueles antigos discos de historinha que nós ouvimos aqui no Brasil nos anos 70 e 80, galera. O LP, claro, maravilhoso, o London Calling, abre com o London Calling. London Calling que dá título ao álbum e, na minha opinião, é a melhor música de todo o disco, né? A introdução da música com uma batida forte e cadenciada traz à tona os perigos de uma possível guerra nuclear na época, sobretudo pela Guerra Fria, disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Haja visto o episódio da crise dos mísseis em Cuba, ocorrido anos antes. O Joe Strummer ele dá um show nos vocais, né, galera? Ele explicou em 1988 para a revista Melody Maker que lia cerca de 10 notícias em um dia. E tudo relativo a tudo que era desgraça, ele estava lendo nessa época. E ele era um viciado em notícias. E muitas das imagens das desgraças nas letras vieram de reportagens que ele leu. O Strummer alegou que a inspiração inicial veio de uma conversa que ele teve com a sua então noiva Gabi Salter em uma viagem de táxi para casa em seu apartamento no Morro Zen. Ele diz que havia muita bobagem sobre a Guerra Fria e sabíamos que Londres era suscetível a inundações. Ela me disse para escrever algo sobre isso, disse o Strummer em entrevista à revista Uncut. De acordo com o guitarrista Mick Jones, foi uma manchete no London Evening Standard que desencadeou a letra. O jornal alertou que o Mar do Norte pode subir e empurrar o Tâmisa, inundando a cidade, disse ele no livro Anatomy of a Song. Nós viramos. Para nós, a manchete era apenas um exemplo de como tudo estava sendo desfeito. O título veio da identificação da estação de rádio BBC World Service, que dizia: essa é Londres chamando. This is London Calling. A BBC usou durante a Segunda Guerra Mundial essa introdução para abrir as suas transmissões fora da Inglaterra. O Joe Strummer ele ouviu quando estava morando na Alemanha com seus pais.
Na parte London is drowning and I live by the river, Londres está se afogando e eu moro perto do rio, veio de um ditado da Inglaterra que se o rio Tâmisa fosse inundado, toda Londres estaria debaixo d'água. Joe Strummer estava morando perto do rio, mas em um apartamento alto. Ele estaria bem, né, galera? E na parte A, que eles dizem a nuclear error, but I have no fear, sobre o erro nuclear, mas eu não tenho medo, foi inspirada no colapso do reator nuclear de 3 Mile Island em março de 1979. Esse incidente, galera, também está mencionado na letra de Clampdown, do mesmo disco. Na sequência, galera, nós temos Brand New Cadillac. Brand New Cadillac é uma versão bem legal do clássico de Vince Taylor, né? Uma curiosidade da gravação dessa música é que o Topper ficou consternado com a reação do Stevens no final da gravação da música e disse: nós precisamos fazer isso de novo, nós aceleramos. E aí o Stevens disse: todo rock and roll ótimo acelera, Topper. E deixou daquele jeito mesmo, uma maravilhosa versão de Brand New Cadillac nesse álbum London Calling do Clash, galera. Depois nós temos Jimmy Jazz, claro, Jimmy Jazz. Como o próprio nome diz, é uma canção com ritmo e letras típicos da Big Band de jazz no sul dos Estados Unidos. E o destaque fica por conta do saxofone, né, galera? Maravilhosa Jimmy Jazz. Depois nós temos Hateful, que nós estamos ouvindo aqui no fundo também, né? Onde o Topper Heron prova que foi acertada a sua escolha para substituir o Terry Chimes e dá uma aula de criatividade na bateria, né, galera? Uma das melhores músicas de todo o disco. Depois temos Rude Can Fail, que encerra esse lado 1. Rude Can Fail, que é um ska com uma batida extremamente contagiante, rimas perfeitas e que marca o começo da crítica social no álbum, galera. O lado 2 do maravilhoso London Calling do The Clash abre com uma das minhas músicas preferidas do Clash, que é Spanish Bombs, que é uma crítica ácida ao regime ditatorial fascista espanhol. A canção, ela tem uma das melhores melodias do álbum e se tornou um clássico do rock and roll, né? Nas citações, né? Porque Joe Strummer escreveu a música durante as sessões de gravações do London Calling e desenvolveu a ideia enquanto viajava para casa dos estúdios Essex em Londres e ouviu um noticiário de rádio sobre os atentados do ETA, né, galera? Em hotéis turísticos na Costa Brava. Spanish Bombs ele compara a experiência turística moderna da Espanha com as circunstâncias da Guerra Civil Espanhola, né? E contrasta as trincheiras cheias de poetas com os carregamentos de turistas britânicos que visitam as praias do Paris na era pós-franquista. Elogiando o heroísmo dos republicanos na Guerra Civil, a canção fala sobre a morte do poeta antifascista Federico Garcia Lorca. Depois nós temos, galera, Lost in the Supermarket, né, galera? Lost in the Supermarket. Antes nós temos The Right Profile. Depois nós temos Lost in the Supermarket, que traz uma crítica social ao sistema, lutando para lidar com um mundo cada vez mais comercializado e um consumismo desenfreado. A música começa com as memórias autobiográficas de Strummer sobre a casa de seus pais no subúrbio de Warlingen, com uma cobertura sobre a qual eu nunca pude ver, com linhas como eu vim aqui para aquela oferta especial, personalidade garantida. O protagonista lamentou a despersonalização do mundo no seu redor. A canção fala de números, né, de alienação suburbana e sentimentos de desilusão que vem através da juventude na sociedade moderna, galera. Depois nós temos Clampdown, que é uma verdadeira porrada no orgulho do capitalismo, que é uma das canções de protesto mais explosivas da história da música, que não perdoa ninguém, sejam os governos corruptos e injustos ou as selvagens leis que regem o sistema capitalista. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores e maiores músicas desse LP, London Calling do The Clash. Depois nós temos Guns of Brixton, que traz a violência social, tendo como base o bairro violento londrino chamado Brixton. Apesar disso, a canção tem uma batida reggae, né, galera? Contagiante, elaborada pelo baixista Paul Simon. Fim do primeiro disco, né, galera? Vamos pro lado 3. Lado 3 que abre com Wrong and Boyle, que é um ska dançante que dá sequência ao clima criado pela canção anterior, com arranjos simplesmente geniais.
O saxofone e o órgão estão demais nessa música, galera. Ouça Lonely Boy aí, galera. Veja se eu não tô certo. Vejam se eu não tô certo. Depois nós temos Death for Glory. Death for Glory. Death for Glory, que uma música maravilhosa também, né, galera? Uma música maravilhosa. Um belo rock and roll, uma sonoridade até então incomum e novidade para uma banda punk como o Clash, né, galera? Totalmente diferente do que o Clash tinha feito anteriormente. Depois temos Coca-Cola. Coca-Cola que traz mais uma vez uma forte crítica ao sistema capitalista, e eu os inclusos nele. E o título da canção refere-se à Coca. Tem alguma coisa mais capitalista que a Coca-Cola, galera? Não tem, né, galera? Não tem. Depois nós temos The Card Sheet, que fecha também o lado 3, que é um outro rock and roll lindo, maravilhoso, com uma puta introdução de piano, baixo e bateria. O lado 4 abre com Lovers Rock, que é uma música romântica da LP, né? Um rock simples, direto e totalmente sem compromisso. Maravilhosa Lovers Rock. Depois temos Four Horsemen, que é uma música simples, mas genial, né? Genial como todo disco do Clash. Depois nós temos I'm Not Down, que traz uma melodia contagiante e o vocal do Mickey está sensacional. É uma faixa mais enérgica que a anterior e dá uma grande elevada na qualidade do álbum, galera. Depois nós temos Revolution Rock, que tem uma batida cadenciada típica do reggae e fecha com chave de ouro, né, galera? Fecha com chave de ouro, que não aparece aqui, né, galera? É muito engraçado, né? Não tem o nome de Train in Vain aqui em Stand By Me, mas é uma das melhores composições de todo o álbum, galera, e um dos maiores clássicos do rock de todos os tempos. Bom, a revista Rolling Stones no colhe como o melhor álbum dos anos 80. Os leitores da Pedantic notaram que ela foi lançada pela primeira vez no Reino Unido em dezembro de 79. Nos Estados Unidos ela foi lançada 2 semanas depois, em janeiro de 1980. O que significa, do ponto de vista dos Estados Unidos, que é um álbum dos anos 80, né, galera? É um álbum dos anos 80. De acordo com a revista New Music Express, de 16 de março de 1991, sabemos que Paul Simon quebrou seu baixo como fotografado na capa do álbum, exatamente às 22h50. Por quê? Isso porque ele quebrou o relógio junto, galera, na hora que atacou o baixo e entregou as partes quebradas ao fotógrafo Penny Smith, que tirou a foto. Smith ele achou que a foto não seria bom para a capa de um álbum, galera, alegando que ela estava embaçada demais e fora de foco. Mas ele estava errado, né, galera? Estava errado porque, como a capa do Elvis de 1956, essa capa do London Calling do The Clash de 1980 virou um clássico, né? Uma das capas mais legais do rock de todos os tempos, galera. Galera, queria pedir desculpa para vocês se eu falei alguma bobagem, mas eu tenho até medo de falar de clássicos como o London Calling do The Clash. Mas eu espero ter trazido para vocês boas histórias e boas informações sobre esse disco que eu amo, que é meu disco preferido de todos os tempos. Preferido de meu filho, tanto que eu comprei esse disco de presente para ele. E ele, claro, adorou, galera. Bom, galera, sugestões do Clash que eu trago pra vocês, como eu já falei, o maravilhoso, né, Combat Rock. Não tem os 2 primeiros discos do Clash, como os outros, infelizmente. Mas aconselho vocês Combat Rock, London Calling que eu já mostrei. Tenho aqui o London Calling em CD. Em CD aparece Train in Vain no final, galera. Em CD aparece Train in Vain no final. The Clash Singles, com os singles que o Clash lançou, clássico total. Esse é essencial. From Here to Eternity, Clash ao vivo, Complete Control, London Burning, What's My Name, Clash City Rockers, Career Opportunities, White Man and Hammersmith Palace, Capital Radio, City of the Dead, I Found the Law, London Calling, Armageddon Time, Train in Vain, Guns of Brixton, The Magnificent Seven, Know Your Rights, Should I Stay, Should I Go, e Straight to Hell. Esse também é muito legal, galera. Tem algumas demos aqui, chama The Clash Lyrics, Clash on Broadway 1, Jimmy Jones, Career Opportunities, White Riot, London Bunny, entre outros, galera.
maravilhoso também. Esse é bom pra cacete. Bom, galera, esse é o último programa do ano, né? Como eu sempre faço, eu dou uma parada, né? Parei uns 2 meses antes do acesso do Clash aí, porque eu tava arrumando os discos pro ano que vem, né, galera? Arrumando os discos pro ano que vem. E vou trazer pra vocês alguns clássicos que eu consegui arrumar aqui, como Abacabe do Genesis, Duke também do Genesis, um LP japonês maravilhoso, Frontiers do Johnny, está embalado ainda, nem abri, galera, nem abri. Vou trazer também o Departure do Johnny, galera, assim, Departure, maravilhoso Departure do Johnny. Sliding In, galera, Sliding In, vou trazer o Sliding In de novo para vocês, nessa versão japonesa, cheio de fone, cheio de coisa aqui dentro, galera, cheio de adicionais e extras. E vou trazer também o maravilhoso e clássico Listen Without Prejudice de George Michael, galera. Aqui a gente agrada todos os gostos. Bom, é isso aí, galera. Bom 2019 para todo mundo aí e eu espero que vocês tenham gostado do programa. Até o ano que vem, galera, com novidades aí no programa Eu Prefiro o Vinil.